Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos implementar o projeto Número. Esse projeto ele foi desenvolvido na aula do dia 10 de setembro e a fim de facilitar o entendimento e a replicação desse projeto nos ambientes na sua casa, no seu trabalho. Esse é o intuito desse vídeo, além de tentar clarear alguns conceitos. Nesse vídeo nós vamos abordar a questão de alguns comandos do terminal que são necessários para a criação de um projeto novo em React. Vamos falar um pouco do emulador e do celular. Nesse vídeo eu pretendo utilizar o emulador, ao invés de utilizar um celular plugado, para que vocês possam visualizar o resultado em tempo real em tela nesse vídeo. E no Visual Code nós vamos falar de alguns Visual Code é uma IDE de desenvolvimento e nessa IDE é onde nós programamos os comandos do framework em React e nós vamos passar por alguns conceitos e implementar, fazer uso durante esse projeto Número. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente nós vamos abrir o terminal ou CMD, dependendo caso você esteja no Windows, e nós iremos criar o projeto em React. O comando para criar um projeto em React, primeiramente você vai entrar em uma pasta e você vai dar o comando React Native init e o nome do projeto. No nosso caso, projeto Número. Eu previamente já criei esse projeto devido ao tempo que ele demora, porque ele vai baixar todas as dependências necessárias para um projeto em React Native e montar esse ambiente. Então, dado esse comando, deve demorar em torno de 5 a 10 minutos, dependendo da máquina. Ao final desse processo, nós iremos dar o segundo comando, que é o cd projeto número, para entrar dentro desse projeto. Dado esse comando, nós vamos dar o comando code ponto. O code ponto ele vai abrir a IDE do Visual Code. Dentro da pasta ele vai trazer já a estrutura que foi criada pelo React no comando React Native init. Então nós teremos esses arquivos. Nós vamos perceber que o app.js que você tem no seu projeto ele está com vários comandos. Eu peço que vocês deletem todos e deixem essa página vazia, que nós iremos reforçar o aprendizado criando do zero essa página. Essa página que vocês veem aí são informações padrão, default, que já vem em todo o projeto como um exemplo. Então, o mais sensato é apagar e recomeçar essa página do zero. Nós temos a index. A index, para que haja um entendimento, ela é uma página de entrada do programa em React, onde nós temos aqui um componente do React Native, que é o App Registry, ao qual ele registra o aplicativo no nosso aparelho, no nosso emulador. O app seria a página que JS que tem um componente principal que nós vamos implementar no app.js. O app.json ele tem informações do arquivo JSON a respeito do projeto que nós podemos ir incrementando. E no App Registry, através do Registry Component, nós iremos criar a entrada do nosso primeiro componente app para que starte o projeto. Então, falado isso, nós iremos então começar o desenvolvimento. Nesse momento, eu vou, por mais que não haja nada, eu vou criar uma base inicial
e rodar no emulador para que nós tenhamos já a resposta do desenvolvimento criado. Então, primeira coisa, nós sabemos que os arquivos JS eles vão trabalhar com import e com export. Então, nós vamos importar as nossas dependências. Nós vamos importar from React alguns componentes. Então, o componente necessário, o React Native faz uso da base do React, ao qual nós vamos pegar o default import do React e o name de import, que é o component. Já que nós estamos desenvolvendo para React Native, nós vamos ter que dar um import no React Native e nós iremos trazer os named imports ao qual nós iremos fazer uso. Então, o view e o text a princípio. E nós temos que exportar, né? O export. Esse export ele vai dar o export default com o nome. Esse nome ele está relacionado a esse ponto de entrada, né, do app. Então nós vamos criar a classe app estendendo de component, dado que tudo em React é um componente. E nesse espaço, nesse escopo, nós iremos desenvolver nosso aplicativo. Então, nós vimos que existe um método responsável por apresentar o conteúdo em tela. E como nós podemos visualizar, nós já falamos sobre esses 3 comandos. Então eu vou alterar a cor. E agora nós iremos falar do render. O render é o método ao qual nós renderizamos, colocamos os conteúdos em tela. Então, o método render ele vai ser composto de um retorno. Esse retorno, nós escrevemos ele em JSX. JSX é uma sintaxe JavaScript que se assemelha muito a uma linguagem estruturada como o próprio HTML. Quem já trabalhou com HTML vai ter uma certa facilidade devido à similaridade da sintaxe. Mas por mais que pareça, não é HTML, é JavaScript. Então, primeiramente, nós vamos utilizar o view, que nós já importamos. Esse view ele vai abrir e fechar. Uma particularidade do render é que ele sempre vai ter que voltar um elemento pai, ou seja, sempre somente um elemento deve ser retornado no render. Como assim? Essa estrutura aqui não seria válida, pois eu estou retornando 2 elementos pais. Caso eu queira evoluir essa estrutura, eu posso criar elementos filhos dentro desse view, sendo composto de outros views e outros elementos. Mas o retorno deve ser apenas de um view, de um elemento. Então eu vou criar aqui um texto teste. E essa é uma estrutura bem básica que nós já podemos salvar. E nós iremos rodar no terminal, né? O JSX ele também pode ser composto de uma estilização, que após rodar o React Native Run Android, eu irei alterar o estilo. Então, esses pontos nós já abordamos, então eu vou rodar aqui o React Native Run Android. Caso você esteja no celular, você vai plugar ele no USB, dar as permissões de desenvolvimento e, né, eu sou um desenvolvedor, plugar o celular,
na máquina virtual, você vai ter que identificar esse USB e dar o comando adb devices. Caso você tenha um device plugado e válido na sua máquina, ela irá aparecer. Então esse comando ele vai ser apresentado quando você tiver um device conectado no seu ambiente, né? Na máquina virtual ou a sua máquina física, sua máquina pessoal. Então eu vou rodar agora o React Native Run Android. E esse comando ele vai criar toda a estrutura que nós temos que nós desenvolvemos em JS e vai criar um bundle, ou seja, uma estrutura que vai ser possível ser interpretada pelo nosso Core JS dentro do emulador ou dentro do celular ao qual nós estamos dando o deploy. Esse ponto ele tende a demorar um pouquinho mais. Aqui ele iniciou o Metro Bundler nessa outra aba, que vai ser responsável por injetar o código JS no nosso device, no nosso dispositivo. Eu já rodei previamente, então ele tende a demorar um pouquinho menos. No caso de vocês, aqui está o emulador. No caso de vocês, ele pode vir a demorar um pouco mais, em torno de uns 10 minutos, então tenha paciência. Inclusive aqui ele está falando, ó, os builds subsequentes, as criações tendem a ser e serão mais rápidas. Então esse processo é um processo ao qual você pode buscar um café, buscar uma água e aguardar. Então, dado esse ponto, nós iremos atualizar o Style Sheet. O Style Sheet é um componente ao qual é responsável por estilizar o layout. Eu não vou salvar enquanto ele está rodando. Eu vou continuar a desenvolver. Então, o Style Sheet é um componente, como qualquer componente, ele vai ter uma sintaxe similar aos outros demais componentes, vai ter as suas propriedades, métodos, e ele assemelha-se muito a um CSS. Quem já trabalhou com CSS no ambiente web vai sentir uma certa similaridade. No entanto, isso é um arquivo JSON, e esse arquivo JSON ele tem as peculiaridades, né? No CSS, caso nós fôssemos atingir um elemento, exemplo, um elemento P, isso seria o CSS, né? Color, aí nós teríamos o font size, a exemplo, né? Isso aqui é um CSS, ao qual não copia ainda, eu só estou demonstrando. Isso é um exemplo que teria. Se isso fosse transpassado para a nossa sintaxe, ele tem o camel case, que ele vai tirar os traços, e o ponto e vírgula vira vírgula. Isso seria já um style sheet do React Native válido. Então vamos lá. Nós queremos atingir esses elementos. Então, primeiramente, nós vamos criar o que se assemelha a uma classe, vamos dar um nome. Eu vou criar o container, vou abrir e fechar. Vou criar também o font para a fonte desse texto. Vou verificar se já rodou. Aqui, ó, nós temos já o teste. Ele foi atualizado aqui, ó, o Metro Bundler. Então o aplicativo abriu automaticamente. Aproveitando esse momento,
nós vamos passar outro comando, que seria o comando do habilitar atualização automática, que é o Enable Live Reload. Esse ponto quando nós atualizarmos a tela, ele tende a atualizar aqui. Se você estiver num device físico, basta que você chacoalhe o celular. Se você estiver no emulador, você pode dar o comando Ctrl M. Perdão. Voltar aqui. Clicar aqui no emulador e dar aqui o Ctrl M. Ele vai ter as opções e tem a opção Enable Live Reload. Isso vai permitir que quando nós atualizarmos e salvar o arquivo, ele automaticamente vai atualizar com a versão mais recente da sua aplicação. Então, continuando, no nosso container, ele trabalha com uma estrutura denominada Flexbox. O Flex 1 fala que ele vai tomar toda a proporção da nossa tela, dessa view. Nós temos o comando Justify Content, ao qual ele vai justificar esse conteúdo de cima para baixo ao centro, e nós vamos ter o Align Items. O Align Items ele vai centralizar com base na esquerda e na direita. Então, com esses dois comandos, nós centralizamos o conteúdo no meio da tela. Dado isso, nós vamos também criar o Background Color. Para não ficar esse branco, nós vamos colocar uma cor hexadecimal. E nós vamos também criar a fonte. Vamos dar o font size, né, o tamanho da fonte, acho que em torno de 150 é um bom tamanho para a explicação desse aplicativo. E o color, ao qual nós vamos definir como uma cor branca. Dado essa estruturação do style sheet, essa variável está dentro de styles, nós iremos passar para dentro dessa view. Como? Nós temos uma prop denominada style, que vai receber essa variável, essa constante styles.container. Dado essa criação, nós vamos também representar o teste. O teste vai receber styles.font. No momento agora que nós salvarmos, olhando aqui a aplicação no emulador, salvei, ele vai dar o Live Reload. E ele colocou aqui o conteúdo já com a estilização. 150 não foi o número ideal, né, mas eu vou deixar. Nós vemos que a tela quebrou, né, o texto quebrou. Isso é uma característica do Flexbox, mas o nosso valor vai ser um número, então vai ficar adequado. Pronto. Dado e feito isso, nós passamos pela fase do render. Então, nós já temos aí mais um conceito abordado e implementado. Nós agora vamos trabalhar com o conteúdo vamos trocar esse valor fixo por uma variável de estado, ao qual ela vai alterar dado algum modelo de interação que nós definirmos para o nosso componente. Primeiramente, nós temos que gerar isso como uma zona clicável. Mas primeiramente, agora nós iremos alterar esse valor. Quando nós falamos em componente, um componente se comunica com o outro através da passagem de props. E esses props, a primeira coisa que nós temos é o construtor da nossa classe. O construtor ele vai ser chamado quando a classe for instanciada, e nós passamos esses props que são enviados através de outros componentes. A gente faz a injeção desses componentes dentro da nossa classe. Então nós passamos para o construtor o super, o props que ele recebeu. Isso é uma estrutura padrão e eu apenas a criei nesse componente para que nós possamos colocar aqui o state. A variável de estado são as variáveis as quais todo
todo componente mantém para conseguir manter o estado naquele momento, né, daquele componente. Então nós vamos criar um state, vamos criar uma variável chamada, no caso, contador, e vou instanciar ela com 0. Dado essa instância com 0, nós iremos substituir nesse valor hardcode. Então nós vamos alterar, colocar, abrir e fechar chaves, e aí agora nós vamos chamar this.state.contador, que foi o nome da variável de estado que nós criamos. Vamos salvar. Deu reload, não deu erro nenhum, então vamos continuar. Para verificar se está funcionando, a gente pode alterar aqui e ver que ele está mudando baseado no estado. Agora, o objetivo é criar um componente, né, ou criar aqui uma interação que, quando for clicado nesse número, nós incrementemos, né, o valor de 1 em 1. Então nós temos que tornar essa zona do text clicável. Nós temos então um componente denominado touchable opacity. Esse touchable opacity, como o nome já fala, ele vai criar uma zona que vai alterar a opacidade à medida que ela seja clicada. Então, por ser uma linguagem de estrutura, nós vamos colocar esse text entre esse touchable opacity. E se nós atualizarmos, nós percebemos que ao clicar, o elemento já está dando uma alteração na cor. No entanto, ainda não está havendo uma interação. Então é necessário que nós implementemos dentro das props desse elemento chamado touchable opacity o onPress. O onPress ele vai receber um comando ou uma função que a gente pretende executar quando for clicado. Então, a exemplo, nós vamos criar a nossa primeira função. Eu costumo botar um underline. Vou botar aqui pressed, né, number, número pressionado. Nesse momento, nós vamos começar a utilizar uma sintaxe. Isso aqui é o nome da nossa variável. Da nossa variável que vai receber uma função. Essa função, quem está acostumado com JavaScript, a anotação de uma função é algo similar a isso. Function. Nós vamos começar a utilizar a sintaxe do ES6, que é o Aeron Function. O Aeron Function ele tem essa notação aqui. Então, dado essa notação, nós vamos fazer uso dela a partir de agora. Então, nós vamos colocar, abrir e fechar parênteses e essa sintaxe. Então, aqui eu vou apagar para não dar erro. E vamos colocar uma microinteração. Essa microinteração, para a gente ver se vai estar funcionando. Vou botar aqui um oi, por mais que não seja nosso objetivo. Isso é um baby steps, né? Aqui deu um erro. Vamos verificar, porque nós ainda não definimos aqui no onPress o que ele vai fazer. Então nós podemos colocar this, que nós vamos utilizar uma função dessa classe, então this, e o nome da função da variável que nós acabamos de criar. Vou salvar. Beleza. Vou clicar. Deu um alert oi. Agora a gente já pode alterar e implementar o nosso objetivo. Nosso objetivo, como nós havíamos falado, é que
seja incrementado a cada clique. Bora lá. Agora, então, nós vamos botar this.setState e esse setState vai receber o valor do state que nós queremos alterar. No nosso caso, contador, ao qual ele vai receber o que? O próprio valor que ele está a momento. Então, thisState.contador mais 1. Aqui vale o seguinte conceito. O state, ele poderia ter outros valores. Eu posso botar aqui, ó, nome, dois pontos, Antônio. Ou vou botar aqui, vou botar pontos, né? Essa palavra pontos, nós poderíamos ter ela aqui abaixo, né, desse Touchable Opacity. Vamos colocar aqui, ó, text e colocar aqui vou botar aqui descrição, descrical. E colocar ela aqui, ó, como a gente fez no número, this.state.descrição. Vou salvar. Tá vendo aqui que ele tá aqui, ó, pontos. Vamos aumentar um pouquinho isso. Eu vou botar aqui o descrição, ao qual eu vou botar o font size e uma cor que fique mais claro, né, para que seja observado ali em tela. Então, vou falar que a descrição tem o tamanho de 30 e a cor FF. Aqui no text eu vou botar style, vai ter styles.descrição e vou salvar. Ao salvar, tá algo mais, né? Ficou mais interessante. E quando a gente clica agora, se a gente perceber, ele está alterando o valor. E se vocês perceberem, o state, nós falamos para ele atualizar, ele atualizou o contador e não perdeu o valor de descrição. O state, ele é uma variável imutável, ou seja, para ser mais performática, ele destrói a cada atualização e remonta, né? O próprio React faz esse controle para nós. Ótimo. Dado esse ponto, nós temos uma implementação utilizando o state. Então, nós já podemos marcar isso como um conteúdo explicado. Ao falar de props, nós sabemos que é a comunicação de um componente para outro. Vamos dar um exemplo e criar um componente baseado em algum conteúdo dessa tela. Nós poderíamos ter, ao invés desse elemento text, nós poderíamos ter um componente que colocaria esse elemento em tela, para tornar algo mais reutilizado, né? Possibilitar o reuso. Então, primeiramente, eu vou aqui no projeto, né? O projeto nosso, projeto número, e vou mandar criar um arquivo. Eu vou chamar esse arquivo de descrical, né? Descrição.js. Vamos então criar esse componente. Ele tem a mesma estrutura padrão, né, do app.js. Eu vou trazer os imports. Vou tirar o que eu não vou utilizar. E ele vai ter o export. O export vai estar exportando esse componente e com o nome de descrição. Ótimo. Vamos então salvar, não tem ainda conteúdo nenhum. Vamos colocar o nosso render. Esse render nós vamos retornar, nós já sabemos que devemos retornar apenas um objeto, né? um
um item py do JSX e eu vou então voltar e criar aqui uma view que vai segurar esse conteúdo e vou voltar lá no app.js e vou pegar esse conteúdo que nós havíamos colocado aqui. Vou dar aqui um Ctrl X, em descrição eu vou colar. Aqui tem algumas informações que nós não temos, que é this state descrição, né? E nós não temos o style sheet. Eu vou copiar esse conteúdo, vou colar, vou apagar o que não interessa. Aqui nós percebemos que nós ainda não temos o this state descrição. Então nós vamos criar o nosso construtor, né? Constructor, que recebe props, e tem o super, que recebe props. E nesse momento nós vamos criar o this.state e vamos criar a variável de estado denominada descrição. E vamos colocar aqui pontos a exemplo e vamos tirar desse lado da implementação. Não faz mais sentido ter aqui. Deixa eu ver se tem algum outro resquício de código. Não tem. Vou salvar e vou salvar a descrição. A tela atualizou, agora só tem o 0, continua funcional, mas não tem mais o texto. Então nós agora podemos chamar um elemento igual a gente chama qualquer outro elemento, né, como a view, como text, como touchable past, e adicionar o nosso descrição. Se vocês perceberem, quando eu acabei de adicionar a descrição, ele trouxe o import do componente que nós acabamos de criar. Então eu vou salvar e isso mostra vou atualizar. Geralmente ele tem que apertar mais uma vez Ctrl S para ele atualizar. Isso mostra o poder do React. Eu estendi os componentes, no caso descrição não existia, e esse descrição é um componente criado por nós e poderia ser aproveitado em N projetos. Por mais que seja simples esse componente, mostra o poder da reusabilidade do React. Dado e falado isso, se nós quisermos agora replicar essa descrição N vezes e salvar, ele vai trazer N valores. Sendo que o componente estático, ele não tem muita funcionalidade. Então, nós vamos criar uma maneira de alterar essa descrição. E como a gente faz isso? Através do props. Nós vamos criar aqui um props, vou chamar esse props de texto. Esse props que eu vou passar para essa instância da descrição, eu vou falar que o conteúdo é valor. Vou copiar esse texto, vou botar aqui são ovelhas, aqui são patos e aqui são canetas. Se eu salvar, nada alterou. Por que não alterou? Nós estamos injetando, através de props, o texto e, dado isso, nós agora temos que, ao invés de trazer esse valor fixo, nós podemos colocar this.props.texto. E agora, salvar. Agora percebam que o componente se adaptou ao valor que foi passado. Tá, mas se eu não passar nenhum valor, aí
nós já temos aqui o props, nós já explicamos o props. Estamos falando desse componente, no caso a gente criou o componente de descrição. Agora nós vamos falar sobre o default props. O default props é como o nome já sugere, é uma descrição padrão. Então, caso nós não passemos valor nenhum, né, para a propriedade, no caso texto, nós poderíamos ter uma variável estática. Significa que ela vai ser utilizada para todos os componentes que vão ser instanciados, é uma variável padrão, e o nome dela é default props, ou seja, propriedades default. E essas propriedades default nós iremos então agora criar, né, no caso aqui props texto, então nós vamos criar aqui texto. E qual é o texto padrão que eu quero caso eu não passe a propriedade? Eu vou botar aqui pontos. Então agora, se nós observarmos, a primeira descrição a gente não passou um parâmetro, então eu vou salvar o descrição e vou salvar agora essa versão. Percebam que agora está pontos. Por que pontos? Não passei nada, porque nós definimos o default props como pontos. Então agora eu vou apagar esses outros aqui, usar só o componente a qual nós acabamos de criar, o componente de descrição, mostrando o poder da reusabilidade do React. Então, quando nós clicamos, esse valor incrementa, e isso é muito interessante. Porém, se você perceber, eu vou fechar o nosso aplicativo e vou mandar abrir novamente. Se vocês perceberem, o valor ele vai voltar zerado. Por quê? Nós manipulamos ele com a variável de estado e com propriedades. Esses valores, a cada vez que nós reiniciamos, eles mudam, eles zeram. Então nós temos que ter uma estrutura capaz de armazenar esse valor. E essa estrutura é o Async Storage. O Async Storage ele persiste a informação no modelo chave-valor. Esse modelo, no React, essa estrutura vai ser salva no Android como o SQLite, e no iOS ele vai ser salvo como um dictionary, um dicionário de dados. Então, primeiramente, o React ele não traz, o React Native, por ser componentizado, ele não traz por padrão componente em demasia. Então nós temos que trazer essa dependência. E essa dependência, no caso que nós estamos falando, é o Async Storage. O Async Storage ele é atualmente mantido pela comunidade, que é uma comunidade realmente ativa, né, do React e do React Native. E nós vamos utilizar um gerenciador de pacote. Aqui no Git deles está mostrando como instalar, no caso com o Yarn. O Yarn é um gerenciador de pacotes JavaScript Node, análogo ao NPM, né, o Node Package Management. No caso, eu não tenho o Yarn instalado no ambiente virtual que eu dei para vocês, então nós vamos usar o comando npm install save e o nome do componente, né, o nome da biblioteca. Então a gente vai rodar isso onde? No terminal. Quando nós rodarmos, ele vai instalar, tende a demorar um pouquinho. Terminou. Caso seja necessário, vocês vão ter que reiniciar o projeto rodando React Native Run Android novamente, para que ele faça a linkagem dessa biblioteca no nosso código nativo. Dado que vocês rodem esse comando, o save
ele está fazendo com que seja persistido dentro do package JSON esse componente, essa dependência. O que significa isso? O próximo que for instalar na máquina para também colaborar no projeto, quando rodar o npm install ou o comando yarn, ele já vai instalar tudo isso automaticamente. Então não vai precisar a próxima pessoa instalar. Então isso é o comando ao qual nós colocamos aqui o save no npm. Vocês vão rodar, vão atualizar, vão reiniciar o projeto com o React Run Android, caso essa dependência dê algum erro para vocês. Mas é só para... Eu já instalei ela previamente. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, galera, é dar um import. Esse import ele vai ser dado aqui em cima. Eu vou falar que eu quero utilizar import async storage, ou seja, é um storage assíncrono que eu vou trazer da onde? Vou trazer de from React Native Community Async Storage. Perfeito. Já tenho ele adicionado, até então não estamos fazendo uso. Quando eu clicar, ele vai atualizar. No entanto, eu quero que ele seja persistido, seja armazenado e seja recuperado. Então nós vamos criar dois métodos, ao qual eu vou denominar getData, que é para que nós recuperarmos a data, e também o setData, que o nosso objetivo vai ser salvar esse dado no nosso async storage. Então, primeiramente nós vamos fazer a implementação com o async storage de get. Então nós vamos colocar o async storage ponto. Perdão, vou fazer primeiro do set para guardar. Async storage ponto. Set item. Qual é o item que eu quero guardar? Eu tenho que dar um valor para esse chave valor. Eu vou dar um nome, né? Eu quero guardar esse contador. Eu vou chamar ele de @contador, poderia ser qualquer nome. Eu costumo preceder com arroba para saber no código que eu estou lidando com uma variável que vem do async storage. E o segundo parâmetro é da onde eu quero recuperar esse dado. Nós vimos que esse dado vai vir de this.state.total. O async storage ele trabalha muito bem com strings. Então nós vamos fazer aqui um parse, né, que nós falamos. Nós vamos mudar a tipagem. Aqui até então nós estamos trabalhando com número, mas nós vamos salvar ele como uma string. Em JavaScript basta colocar entre parênteses o valor que ele já vai converter para uma string. E o outro comando que nós vamos dar aqui no getData é recuperar. Então nós vamos ter aqui o async storage.getItem. Esse getItem nós vamos falar da onde você quer pegar esse valor. Eu quero pegar esse valor do @contador que nós criamos. Como ele é assíncrono, pessoal, nós não temos a certeza que ele vai fazer isso nesse exato momento. E nós precisamos saber quando esse valor já foi retornado para continuar codificando o nosso método, a nossa função. Então nós temos em JavaScript uma notação que eu vou mostrar as duas maneiras, mas nós temos o then, que é um encadeamento, que é então, né, faça alguma coisa quando ele recuperar esse valor. Esse then, ele espera receber como parâmetro uma função anônima. Então nós vamos escrever essa função anônima.
Vou escrever aqui fora, primeiro exemplo, né? Uma função anônima, ela tem essa sintaxe, ela não tem um nome, né? A função. Aqui a gente vai passar o parâmetro que está sendo passado. E essa notação em arrow function é parênteses, né? Que é o parênteses do item. O que era function, nós passamos para o arrow, né? Essa seta. E depois abrimos e fechamos o parênteses. Então, isso é análogo a isso. Então, nós vamos deletar. Vou pegar isso que é a minha função anônima e vou passar para dentro do meu DEM. O que significa isso? Quando o async storage recuperar o item, então o que vier, que nós denominamos de item, vai ser injetado nessa função e nós podemos implementar o que a gente quer que seja feito. Qual é o nosso objetivo aqui? É devolver para a variável que faz esse controle, que é o nosso thisState. Então, nós vamos fazer aqui a alteração, a gente sabe que é com this.setState, e nós vamos, então, alterar o valor do contador para quê? Para item. Mas relembrando que esse item foi salvo como string. Então, nós precisamos, na hora de jogar de volta para o contador, para não ter nenhum imprevisto, é passar ele para um valor em número. Então, a gente tem um método parseInt, ou seja, converter para inteiro. Só isso já vai funcionar. No entanto, pode calhar desse valor não retornar nada, not a number, né? Ou um valor nulo. Como a gente vai garantir que esse valor sempre seja válido? Nós vamos criar um ternário. O ternário, pessoal, aqui a exemplo, eu poderia criar um if assim. Um if, um else e um fazer uma coisa, outro fazer outra. O comando ternário faz com que essa sintaxe seja convertida para uma sintaxe de uma linha. Condição, interrogação, primeiro valor, dois pontos, segundo valor. Se isso for uma verdade, nós executamos o primeiro, se não, executamos o segundo, como fosse esse if else. Dado e explicado isso, nós iremos fazer um ternário aqui. Como assim? Item. Se o meu item for diferente de nulo, eu informo esse parseInt. Se não, se voltou nulo, eu vou colocar 0 no lugar. E isso vai fazer com que não haja erro. Explicado isso e já implementado o método de setData e de getData, eu vou, nesse momento, primeiro persistir, né? Que é o setData. Esse setData nós vamos lá no nosso método de pressEdNumber, quando o setState terminar, o segundo parâmetro do setState é uma ação dado depois que ele altera o estado. E aí nós vamos, nesse ponto, passar a informação. Vamos criar uma arrow function, né, uma função anônima. E aqui dentro nós vamos chamar o método, que é o this. Nós chamamos de setData, né? Então vamos botar aqui, ó, setData. Então ele vai estar persistindo essa informação onde? Na estrutura que nós falamos do storage. Agora, pessoal, nós vamos ter o getData. Em que momento é mais propício eu recuperar essa informação? Eu tenho os ciclos de vida, lembram? Então nós temos um ciclo de vida chamado component didMount. Esse componente didMount, ele vai, depois que for montada a interface, ou seja, depois de renderizar, eu quero que o this.getData
seja carregado. Então ele vai tentar recuperar do Async Storage o valor do contador. Se o tiver, ele vai colocar. Feito isso, vamos salvar. Vamos ver se atualiza lá na interface. Beleza. 0. Então vamos clicar. Ele está atualizando. E agora nós vamos fechar. O comportamento anterior foi perder esse valor, né? É esperado que ele mantenha. Ó, ele deu um not a number. Ele deve estar guardando uma informação que é, na verdade, se o item for diferente de nulo, ele coloca, vamos tentar observar o que resultou nesse valor equivocado. Eu vou colocar aqui um valor fixo só para testar se está funcionando. 10. Esse item, por que ele não retornou um valor? Nós vamos verificar. Aqui nós podemos dar um alert, né? Então, uma maneira de debugar o código, item. Vou ver o que está voltando. Salvei. Voltou aqui um undefined. Então, como a gente vai tratar isso? Ele, na teoria, ele teria que ter salvo, né? O nosso get item, ele... já achei o erro, pessoal. Vou voltar, foi distração. Voltando aqui, ó, qual o nome da variável que nós criamos? Contador. Qual foi o nome que eu designei aqui? Total. Nós não temos uma variável denominada total. E isso fez ele salvar um not a number no nosso Async Storage. Então, nós vamos mudar isso aqui para contador. Quando nós clicarmos e salvar, possivelmente ainda vai dar erro, porque o valor aqui dentro do nosso @contador já está armazenado o none. Eu vou clicar, ele não vai modificar. E aí a gente pode, na verdade, forçar que o nosso contador altere. Então eu vou pegar isso aqui, copiei. Onde eu posso colocar só para alterar o valor? O componente didMount. Eu posso passar ele aqui. Vou colocar aqui qualquer valor, vou botar 0 e vou atualizar. Significou o quê? Que ele pegou o getData, que era none, e passou esse contador para 0. Agora eu não preciso disso, possivelmente, e vou atualizar novamente. Deu um erro, vou atualizar de novo, 0. O que eu fiz? Eu falei que quando ele terminasse de montar, eu copiei esse setData e botei um valor fixo para ele conseguir zerar e o funcionamento normal, né, o valor do contador, ao invés de ser none, né, um undefined, not a number, ele passou agora a ser 0. Então agora eu vou clicar, ele voltou ao comportamento normal e agora eu vou fechar e abrir novamente. É esperado que volte agora não mais 0 e sim 16. Pronto. Visto isso, nós temos agora o nosso Async Storage funcionando normalmente. Então, a gente finaliza aqui o Async Storage. Bem, pessoal, é isso. Nós agora temos esse comando que eu não falei, que é React Native Start. Pode ser que você já tenha, né, rodado o projeto uma vez, reiniciou a sua máquina e vai voltar a desenvolver o projeto. Você não precisa rodar o comando React Native Run Android novamente, né? Você vai ter lá o teu emulador ou o teu celular. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou
fechar, né? Fechei aqui o programa, não tem mais o programa executando. Pluguei minha máquina, liguei meu emulador. Eu posso fazer o seguinte: geralmente eu abro outra aba do terminal e dentro da pasta do projeto eu dou o comando React Native Start. O que isso faz? Esse comando ativa o nosso bundler, né, o nosso Metro bundler, que é esse cara responsável por fazer essa injeção, né, de fazer essa passagem do nosso código, do nosso código que nós implementamos aqui em JavaScript. Ele vai fazer todas as alterações para fazer para ele ser injetado dentro do nosso emulador, do nosso simulador, do nosso device. Quando ele dá aqui graph done, né, que ele já terminou, nós vamos abrir o projeto. Se vocês perceberem, só ao abrir o projeto, a gente já começa a dar aqui um Ctrl M. Enable Live Reload, já está ativado. Então nós podemos aqui voltar a desenvolver. Mexeu, atualizou, o emulador já está respondendo. Então o React Native Start faz com que nós possamos agora não precisar rodar o React Native Run Android caso não haja essa necessidade. E aí torna mais rápido o retorno ao desenvolvimento, tá bom? Bem, pessoal, é isso. Agradeço aí a presença, a paciência. Espero ter auxiliado no entendimento da matéria. Abraço.